Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, aquele vídeo que vocês ficam esperando para ver se os seus comentários aparecem aqui para que eu possa reagir a eles. Se vocês quiserem saber a minha opinião sincera sobre tudo o que aconteceu no último Monday Night Raw, inclusive com uma pitadinha de NXT, assista esse vídeo do começo ao fim, porque a gente vai falar sobre muita coisa. A gente vai falar sobre a aposentadoria do AJ Styles, a gente vai falar sobre a Elimination Chamber, a gente vai falar sobre as contusões na WWE. Então, se você quiser saber a minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscrevam no nosso canal, porque a gente quer chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber. Falta um pouquinho mais de 100 pessoas para a gente chegar lá. E também queremos que você, por favor, sente o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o algoritmo que o vídeo é legal e faz com que ele distribua mais o nosso conteúdo para as pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, né? E olha, vamos começar aqui com o Nicolas falando do tributo ao AJ Styles. Titio, esse Raw foi fenomenal com tributo ao AJ. O que esse cara vai fazer falta na WWE é brincadeira. E me emocionei muito. E o Taker anunciando o AJ pro Hall da Fama foi absoluto cinema, sensacional. Me arrepiei. Por um segundo achei que eles iriam se enfrentar na WrestleMania, que a WWE tá tão desesperada para vender ingresso na Mania que isso seria a luta para chamar a plateia. Mas também foi um Raw zicado. Todo mundo se lesionando, parece o DM do São Paulo no ano passado. Transmissão BR sendo derrubada, os caras da AEW fazem spots mais perigosos que isso e nunca se lesionam. Impressionante, Tony Khan tacou uma zica na WWE. Nós vamos falar um pouquinho das contusões lá pra frente, né? Lá no, mais pro final do vídeo, porque é um papo um pouco mais detalhado pra gente fazer nesse vídeo. Tá? Mas com relação ao Monday Night Raw dessa semana, realmente ele foi um show meio engraçado, né? Nós tivemos 4 lutas, dessas 4 lutas, uma não aconteceu, foi a luta da Nery com a Maxine, foi 1 minuto, foi uma storyline. As outras 3 lutas foram boas, mas aconteceu alguma coisa que marcou elas, né? Nós tivemos o Bronson Reed se lesionando na primeira luta, nós tivemos ali a confusão do offset ali com o New Day na luta do Devon Evans, e nós tivemos uma prévia, uma pitadinha do que poderia ser uma luta entre Io Sky e Kairi Sane no ringue com o tempo, né? Quando elas lutaram, acabaram perdendo para Raquel Rodrigues. Então, assim, se você for considerar o que foi apresentado, até que foi um show interessante. Né? Foi um show que perdeu muito tempo com vinhetas do AJ Styles e acabou que no final das contas o show compensou muito com o fato do AJ Styles ser introduzido no Hall da Fama. Eu também pensei, todo mundo que estava na live pensou que a WWE ia cometer a sandice de fazer AJ Styles e Undertaker no ringue na WrestleMania 42. Seria uma loucura fazerem isso a essa altura do campeonato. Mas, assim, o bom senso prevaleceu e o AJ vai apenas participar do Hall da Fama e a gente fica muito feliz por ele, eu acho muito merecido. Ele é um lutador que eu sempre gostei muito, desde a época da TNA, eu assistia os episódios da TNA lá atrás, eu baixava, quando eu baixava os episódios da WWE, eu também baixava da TNA de vez em quando, eu vi muita coisa da TNA, e o AJ Styles sempre foi um lutador que eu curti muito. Então, fico feliz por ele estar no Hall da Fama, muito merecido, e eu só falo que eu adoraria que houvesse um Hall da Fama físico da WWE, para que um dia eu pudesse visitar e pudesse ver as coisas, pudesse ver a memorabilia, pudesse ver vídeos, né? De ter experiências, né? A WWE fez um troço parecido com o Hall da Fama, mas fez lá em Riad, na Arábia Saudita. Ninguém merece, né? Tudo hoje em dia da WWE tá indo para a Arábia Saudita. Daqui a pouco a WWE vai ser vendida para a Arábia Saudita também. A gente já comentou sobre isso em vídeo aqui. Agora o Yuki Natsu, ele vai fazer um comentário sobre essa storyline aí da Liv Morgan com a Stephanie Wacker, né? Eu comentei sobre isso durante o show, eu acho que eu falei isso no vídeo ontem, mas eu quero reforçar um pouquinho. Ele diz o seguinte: fala, titio, a cada dia que passa, mais convencido eu fico sobre uma possível traição do Dominic para cima da Liv Morgan, fazendo assim uma dupla com a Stephanie Wacker, fazendo com que finalmente a Liv Morgan faça um face turn. Sucesso, titio. Cara, olha só, eu não duvido nada, tá? Porque me chamou muita atenção a Stephanie falando a promo dela em espanhol e o Dominique traduzindo. Então, assim, eu olhei assim e falei, pode ter coisa aí. Pode acontecer do Dominique resolver dropar a Liv Morgan
para poder ficar com a Stephanie Wacker. Da mesma forma como ele dropou a Rhea Ripley para ficar com a Liv Morgan, então ele poderia fazer a mesma coisa, pulando de galho em galho, tá? Eu acho que um heel turn da Stephanie Wacker faria bem a ela, porque ela poderia continuar promando em espanhol, e isso naturalmente já atrai uma certa fúria do público americano, porque eles não entendem nada, basta ver o que a Raquel Rodrigues tem feito, e faria o face turn da Liv Morgan, né? Que é uma coisa que muita gente tá querendo e tá esperando. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas é algo que eu tô apostando sim, tá? Eu não sei se vai acontecer direto na WrestleMania ou se vai acontecer depois, de repente, numa revanche, mas eu acho que é uma possibilidade. Uma das possibilidades dessa storyline aí do Dominic, da Liv Morgan e da Stephanie Wacker. Agora, o Cholho faz um comentário sobre o Trick Williams e eu achei muito interessante trazer ele aqui para a gente poder conversar. Ele vai dizer o seguinte: Tio Sukita, o Trick Williams apareceu ontem do nada no Raw, meio que cravou o face turn dele. Fez uma entrevistinha rápida, nem um minuto foi a crowd abaixo. O pop desse cara tá nível LA em 2023 e Jey Uso 2025. Não estranhe se ele ganhar o Elimination Chamber e ir atrás do Drew já como babyface. Que puxa é esse? Júlio, eu vou estranhar. Eu vou estranhar porque não faz sentido na minha cabeça o Trick Williams ganhar a Elimination Chamber, considerando todos os outros lutadores que estão presentes, incluindo o Cody Rhodes. Né? Eu acho que o Trick Williams ele pode ser um dos finalistas, se não o finalista da luta, mas eu acho que o Cody Rhodes vence, tá? A não ser que aconteça uma zebra maluca, tipo alguma interferência que faça o Corey se eliminar, talvez o Drew McIntyre entrando na Elimination Chamber, causando a eliminação do Corey, e aí partindo para a luta de múltiplos lutadores que a gente está comentando que pode acontecer na WrestleMania por esse título da WWE. Tá, já tem boatos muito fortes vindo da gringa que o Triple H realmente está considerando essa luta de múltiplos homens na WrestleMania. E assim, você pode até pensar, pô, mas isso vai estragar o hype da Elimination Chamber. Sim, por isso que nesse caso, para ele fazer essa luta de múltiplos lutadores na WrestleMania, quase que o ideal teria sido que ele tivesse colocado o Drew para defender o título na Elimination Chamber, como estava todo mundo achando que iria acontecer, né, há algum tempo atrás. Né? O pessoal estava me infernizando nas lives, falando: quando é que o Drew vai defender o título na Elimination Chamber? Se fosse para fazer uma luta de múltiplos homens na WrestleMania, quase que teria sido ideal colocar o Drew para defender o título, manter o título roubando de alguma forma nessa Elimination Chamber e aí sim resolver a parada toda na WrestleMania. Do jeito que tá, vai ficar muito esquisito, tá? Mas eu acho que antes do Trick Williams tem uma galera aí para poder desafiar o Drew. E eu acho que tá meio que óbvio que o Cody Rhodes vai vencer essa Elimination Chamber. Se vai ser ele mesmo, eu não sei, mas que tá meio que óbvio que ele vai vencer. Com certeza isso tá. Agora o João Luiz, ele vai falar sobre um pouquinho das lesões, mas ele vai falar sobre a história do Mascarado, e eu quero trazer um pouquinho essa história aqui. Ele vai dizer o seguinte: fala, André, com as lesões dos membros da Division, você acha que a WWE ainda vai insistir na história do Mascarado? Pensei na seguinte opção: Logan Paul e Austin Theory atacam e tiram o Jey Uso da luta, um dos dois entra na Elimination Chamber, o Mascarado vem e causa a eliminação de quem tiver entrado. Então, eu acho que essa situação do Jey Uso acabar entrando sem querer na Elimination Chamber pode ser corrigida durante o show, tá? Eles tiveram que fazer o Jey Uso vencer a luta. Eles foram obrigados a fazer o Jey Uso vencer a luta. Eles podem, de algum jeito, corrigir isso? Podem. De que forma eles podem corrigir isso? Eles podem corrigir isso fazendo com que, por exemplo, se o Bron Breakker estiver apto a voltar a lutar, o que a gente não tem nenhuma certeza, afinal de contas ele fez uma cirurgia de hérnia, né? Mas digamos, hipoteticamente, que milagrosamente o Bron Breakker possa voltar. O Bron Breakker pode atacar o Jey Uso e entrar na Elimination Chamber. Ele pode fazer isso, tá? Uma outra pessoa que eu acho que poderia entrar, aí sim, seria o próprio Logan Paul, como você disse. Eu acho que o Austin Theory é o último na escala da Division. Eu acho que o Logan Paul é o próximo. Então, o Logan Paul, ele pode vir, mandar um soco inglês na cara do Jey Uso e entrar na Elimination Chamber? Pode. Tá? Aliás, eu acho que é o mais provável. Tá? Se o Bron Breakker não tiver condições de luta,
eu acho que o mais provável é o Logan Paul, até porque o Logan Paul ele tem ali ele faz o tipo de lutador que pode entrar na Elimination Chamber. Ele voa muito, ele pode voar do pódio e tal, então ele seria um lutador que faria um estrago na Elimination Chamber. E aí sim, o Logan Paul ele pode ser atacado pelo Mascarado. E aí eu não sei se o Mascarado se revela na Elimination Chamber ou se eles aguardam até a WrestleMania na esperança do Bron Breakker voltar. Porque eu acho que a WWE ainda tá na esperança do Bron Breakker voltar e o Seth Rollins voltar e eles fazerem essa luta na WrestleMania, tá? A gente vai ter que ver, mas realmente eu acho que vai dar treta nessa luta aí, nessa Elimination Chamber masculina, por conta dessa contusão do Bronson Reed inesperada. Então eu acho que alguma coisa eles vão ter que fazer para dar uma consertada nessa situação. Pode ser o Logan Paul sim atacando o Jey Uso e tirando ele da luta. Agora o Debate Wrestling vai fazer um comentário, e é um comentário interessante sobre o Open Challenge do Brock Lesnar. Ele vai dizer o seguinte: uma curiosidade interessante sobre esse Open Challenge do Brock Lesnar é que a luta que ele quebrou a streak do Undertaker também aconteceu graças a um Open Challenge do Brock. Ele e o Paul Heyman estavam com essa mesma história, e quando o Brock estava desistindo e indo embora, o Undertaker apareceu para responder o desafio. Bom, é interessante porque a WWE está reciclando uma história, né? E eu não sei se é muito legal a gente ficar reciclando histórias na WWE. Muita gente reclama disso. Mas se for uma história que já tem muito tempo que não é utilizada, eu nem vejo um grande problema não. Parece que é o caso. Eu acho que, cara, foi a forma que eles encontraram para botar o Brock no show. E não é das piores, porque, assim, é exatamente isso. O Brock é tão monstro, que ninguém se atreve a querer chegar e botar o dedo na cara dele e falar: olha, eu te vejo na WrestleMania. Então faz sentido essa história do Brock vir para a arena e ficar atazanando todo mundo até que alguém chegue e resolve peitar ele. Eu acho que vai ser o Oba Femi. Eu acho que a gente vai ter Brock Lesnar e Oba Femi na WrestleMania. E eu acho que é a luta que o povo está aguardando. Tá? É a luta que tá todo mundo aguardando. Dois brutamontes se esmigalhando no ringue. E eu acho que o Oba Femi ele tem moveset para poder carregar o Brock. Porque o Brock hoje é um velho cansado, apenas com um pouco mais de músculos do que o CM Punk. Essa que é a verdade. Né? Ele tem. Hoje em dia o Brock tem um moveset muito limitado. Ele não é mais o cara que lutava lá em 2002 a 2004, né? Mesmo quando ele voltou para a WWE, ele já estava com um moveset muito limitado, porque ele estava vindo da MMA. Mas hoje, cara, é Suplex City e soco na cara. O que o Brock Lesnar se resume. E o F5 no final. Então, como o Oba Femi tá novo, tem moveset para de repente, não vou dizer carregar a luta, mas dar uma dinâmica legal pra luta, eu acho que vai ser o Oba Femi que vai pegar o Brock Lesnar. Não acho que vai ser o LA Knight. Tem gente falando do LA Knight. Eu acho que se for o LA Knight, eles vão ter que arranjar algo melhor pro Oba Femi. Eu acho que o Brock Lesnar lutando e perdendo pro Oba Femi daria um cartaz pro Oba que talvez seja o que a WWE esteja querendo. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, pelo menos a minha esperança é Brock Lesnar e Oba Femi. Foi o que o público cantou na arena, o público estava pedindo lá. Oba Femi quando o Paul Heyman falou lá de um oponente para o Brock Lesnar conquistar. Agora o Luciano César vai fazer um comentário sobre a Raquel Rodrigues, tá? E ele vai dizer o seguinte: bom dia, titio. Me empolguei com a vitória da Raquel Rodrigues. Agora é a hora dela. Ela tem que ganhar esse Elimination Chamber, passar por cima de todas, desafiar a Jade Cargill e destroná-la, para finalmente esse título ser defendido por alguém que é um exemplo de força sobre-humana e que vem lutando semanalmente há meses. Que venha a Raquel Rodrigues. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer, cara. Assim, por melhor que seja a Raquel Rodrigues, por mais que ela tenha sido utilizada todo esse ano na WWE, a verdade é que a WrestleMania ela é reservada para lutas com Star Power. Né? Não propriamente a lutadora que mais apareceu ou a lutadora que mais merece chegar a esse ponto. Mas sim a lutadora que vai trazer mais Star Power para a luta, a lutadora que vai vender mais ingressos. E se você botar lado a lado Raquel Rodrigues, Tiffany Stratton e Rhea Ripley, a Raquel Rodrigues ela não tem a mesma condição de vender ingresso do que a Tiffany e a Rhea Ripley, tá?
Então, eu acredito que a Elimination Chamber feminina está entre essas duas, Tiffany Stratton e Rhea Ripley. Se for pensar em storyline, faz mais sentido na storyline que seja Jade Cargill e Tiffany Stratton, com a Tiffany fazendo a revanche pela luta lá do dia 1º de novembro, que ela lutou com um problema no joelho e acabou perdendo para Jade Cargill em 5 minutos. Então essa seria a luta de redenção da Tiffany Stratton. Então, no longo prazo, faria mais sentido, pelas histórias, que fosse Jade Cargill e Tiffany Stratton. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Rhea Ripley, ela tem um star power absurdo. Ela fura a bolha, ela é a face da divisão feminina da WWE e ela não tem luta para WrestleMania ainda. Então, você ter Rhea Ripley vencendo a luta e pegando Jade Cargill seria meio que uma dream match. Tá? Por mais que a Jade ela seja limitada, a Rhea ela tem condições de carregar uma luta com a Jade Cargill. Lembrando que a Rhea já teve excelentes lutas com a Nia Jax, por exemplo, que é uma lutadora muito limitada. Então, eu acredito que Jade Cargill e Rhea Ripley poderia ser uma luta muito boa. E aí, essa é uma luta que vende ingresso. É uma luta que pode até ser main event de WrestleMania, apesar de que seria cruel com a Liv Morgan, que foi a vencedora do Royal Rumble. Então, eu acho que se eu fosse pensar em história, Tiffany Stratton, se eu fosse pensar em venda de ingressos, Star Power, Rhea Ripley, a Raquel Rodrigues não se enquadra em nenhum desses cenários. Ela pode ser campeã no futuro? Pode, mas não numa WrestleMania. Talvez num SummerSlam, talvez como Queen of the Ring, talvez vencendo Money in the Bank. Eu acho que existem essas outras possibilidades, esses outros caminhos para a Raquel Rodrigues ser campeã da WWE. Mas eu acho que pela Elimination Chamber, fazendo luta na WrestleMania, acho que ainda não é o momento. Eu acho que Tiffany Stratton e Rhea Ripley saem na frente dela como favoritas para vencer essa luta. Agora nós vamos falar sobre o New Day rapidamente. O Breno Cinarella fez um comentário muito legal. Ele diz o seguinte: essa heel turn do New Day foi uma das heel turns menos aproveitadas dos últimos anos. Ainda queria ver o Kofi e o Xavier dominando o midcard, dessa vez com o Xavier sendo o Intercontinental Champion, enquanto campeão de duplas. Fala sério, os caras têm carisma. Então, eu acho que eles fizeram muito mal o heel turn do New Day, aonde eles chegaram a ser campeões de duplas, mas não defenderam os títulos. Eu acho que eles aproveitaram muito mal, porque a divisão de duplas do Raw estava em frangalhos, ainda está em frangalhos até hoje. E eles, como campeões de duplas, eles não lutavam. Então, acabou que, quando eles foram campeões, eles não souberam aproveitar. Quer dizer, a WWE não soube aproveitar esse personagem heel deles, que eu acho interessante. Eu acho que, finalmente, eles conseguiram pegar o ponto desses personagens e fazer a galera se interessar por eles. A grande pergunta é a seguinte: será que o New Day ele poderia ser melhor aproveitado no cenário do Campeonato Intercontinental? Talvez. Eu concordo contigo. Xavier Woods como campeão intercontinental, eu acho que daria bem, acho que daria bom. Eu gosto muito da ideia do New Day tendo títulos. E o título intercontinental não seria uma má ideia. Mas ele teria que defender. Não adianta botar o título no cara e ficar meses sem defender, que é o mesmo problema do Dominic hoje, apenas mudaria de heel. Então eu acho que numa situação dessa, enquanto que o Face no campeonato de midcard ele fica fazendo Open Challenge, o heel deveria ser forçado pelo General Manager a defender o título. O Terry Long era campeão de fazer isso. Terry Long, como General Manager Face, pegava os campeões heel que não queriam defender o título e botava eles para defender o título o tempo todo. Ou então botava eles para fazer uma luta de tag team, ou então botava eles para fazer uma luta 1-1 contra o Undertaker. Como não tem mais o Undertaker, e botar em luta de tag team é meio paia, eu acho que eles poderiam sim botar o Xavier Woods como campeão e o Adam Pearce botar ele para defender o título toda semana, entendeu? A contragosto. Acho que seria muito engraçado. Seria um Open Challenge forçado. Por que não? Mas eu acho que se a WWE quisesse, poderia trabalhar eles. É que eu acho que eles não querem. Não o New Day, eu acho que a WWE não quer. Quer testar outros talentos. Vamos ver. O Dominic vai defender o título contra o Penta na segunda-feira, depois do Elimination Chamber. Quem sabe o crime não é cometido e o Penta não ganha esse título, né? Pode ser que o Finn Balor acabe avacalhando com o Dominic e a gente inicia a história e a feud do Dominic com o Finn Balor para WrestleMania e a gente tem o Penta como campeão intercontinental. Quem é que vai criticar? Eu não vou criticar, você vai criticar? Então vamos ver o que a WWE vai fazer aí com essa história.
O Matheus Alves, agora, que não é o Mets, né? Vai fazer um comentário sobre o resultado do Campeonato Mundial, né? Ele vai dizer o seguinte: tiozão, já ter sido anunciada a luta na WrestleMania sendo Punk e Reigns não deixa meio óbvio que o Punk segue como campeão contra o Finn? Penso que a WWE não trocaria uma luta dessa magnitude, pois a galera compra ingresso para ver as lutas já anunciadas, não? Não. A verdade é a seguinte: a maioria dos shows, você compra o ingresso do show porque você quer ver aquela luta determinada. Tá? Então, se você vai comprar o ingresso do Money in the Bank, você vai lá porque você quer ver o Money in the Bank. Se você vai comprar o ingresso da Elimination Chamber, você quer ver a Elimination Chamber. Se você vai comprar ingresso lá pro Backlash, você vai ver as lutas lá que estão anunciadas pro Backlash. Você fala, pô, essa luta é interessante. Mas não é só isso. Na verdade, o show da WWE ele é um grande evento que passa em várias cidades. Então, quando ele aparece na sua cidade, se você é fã de WWE, você vai querer ir. Por exemplo, digamos que a WWE anunciasse um show aqui no Brasil, um Monday Night Raw, sei lá, aleatório, ou até mesmo um PLE. Né? Vamos dizer que a WWE anunciou um PLE aqui para o Rio de Janeiro, Clash in Rio, em 2027. E eles vão começar a venda de ingressos amanhã. Você compraria o ingresso pro Clash in Rio pensando em qual seria a luta que eles iriam apresentar aqui no show? Você compraria o ingresso porque você teria a oportunidade de assistir um show da WWE na sua cidade. E é mais ou menos como a maioria das pessoas pensam. Só que é claro, é óbvio, né? É ululante que quando você tá ali pensando se você vai comprar ou se você não vai comprar o ingresso, quando você bota lutas interessantes, isso aumenta a venda dos ingressos. Fato. Agora, quando a gente fala de WrestleMania, o assunto é diferente. WrestleMania é o tipo de show que você compra um ingresso independente de quais lutas que vão acontecer. Os ingressos da WrestleMania eles começaram a ser vendidos no ano passado e as pessoas compraram. Por quê? Porque é WrestleMania. As pessoas sabem que vão ter lutas grandiosas, que o evento vai ser grandioso, que de alguma forma a WrestleMania vai entregar. Às vezes se decepciona, às vezes não. Faz parte do jogo. Né? Então eu acho que neste caso específico, as pessoas não estão comprando ingresso porque CM Punk e Roman Reigns vão lutar no show. Estão comprando ingresso porque é WrestleMania. E vão ter o bônus de ter CM Punk e Roman Reigns. A vitória do Finn Balor mexeria com esses planos? Talvez. Faria com que pessoas cancelassem os seus ingressos ou repassassem os ingressos da WrestleMania? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas, porque quem comprou ingresso para a WrestleMania pagando $600, $1.000, $2.000 é porque quer estar lá porque é WrestleMania, entendeu? Então eu acho que se o Finn Balor ganhar esse título do CM Punk, não vai mexer em nada a compra ou venda de ingressos para a WrestleMania. Sinceramente, eu acho que não vai influenciar. Tendo dito isso, o Finn Balor vai ganhar do CM Punk? Acho muito difícil, muito, mas é muito difícil mesmo, tá? Já aconteceu no passado de main events da WrestleMania mudarem por causa de resultados de outras lutas anteriormente? Aconteceu várias vezes. Pode acontecer nesse ano? Não sei, acho difícil, não é padrão do Triple H fazer isso. O Triple H é um cara que gosta de, quando ele decide alguma coisa, ele segue com ela. E não ele sim, decide uma coisa e amanhã ele muda de novo, e amanhã ele muda de novo. Pelo menos a gente tava assim até esse ano. Muita gente, o pessoal tá falando que ele tá mudando muita coisa esse ano. Mas assim, dito isso, Punk mega favorito para vencer a luta, porém, contudo, todavia, entretanto, eu ainda guardo assim, um fiozinho de esperança de que a WWE pode cometer o crime aqui e fazer uma triple threat na WrestleMania. Sei lá. Não sei. Vamos ter que ver. Agora, o Vitorino, ele vai fazer um comentário que eu trouxe aqui, que eu queria muito fazer, porque a gente vai fazer uma pontinha com o que aconteceu ontem na NXT. Pra quem não viu a NXT, dá uma olhadinha no meu resumo, tá? Eu fiz um recap básico, bem rápido, sem imagens, do que aconteceu ontem na NXT. 3 títulos mudaram de mãos. Teve heel turn. Foi um show, assim, absurdo em matéria de coisa acontecendo. Então, se você não viu, vai ver lá o show da NXT, ou então vê o meu resumo se você não tiver tempo para assistir o show da NXT, volta, me agradece e aí vamos falar sobre esse comentário aqui. O Vitorino vai dizer o seguinte: tiozão, podemos falar que atualmente, em termos de storyline e field, a NXT supera e muito a WWE? Sinto isso há algum tempo e é incrível o hype do Joe Hendry. Creio que se a WWE investir nele desde agora no NXT,
Quando ele for pro Raw SmackDown, ele pode ser um novo John Cena ou estou viajando? Carisma ele tem de sobra. Bom, de baixo para cima eu acho que você está viajando. Eu não acho que o Joe Hendry vai chegar no nível de um John Cena. Tá? Ele pode ser um bom mid-carder, pode até ser que ele seja campeão mundial. Ele tem uma história boa, mas ele já tá com 36 anos, isso é importante que a gente diga, tá? Por mais que você tenha lutadores hoje campeões mundiais acima de 40 anos, a gente sabe disso, mas isso joga um pouco contra ele, principalmente se a WWE quiser empurrar talentos mais novos aí nessa nova década, tá? Então a gente tem aí um Trick Williams, a gente tem aí o Carmelo Reis, a gente tem aí um Moba Femi, tem uma galera mais nova aí que pode ser que a WWE queira investir mais a longo prazo. O Joe Hendry, ele tem um tempo correndo contra ele. Pode ser que ele seja campeão mundial? Pode. Mas ser um John Cena, que é carregar a companhia por uma década, eu acho muito difícil. Agora, com relação às storylines e fields, o que eu posso dizer pra você é que a NXT sim supera o main roster, tá? E existe uma razão muito clara pra isso. Na NXT, eles têm a capacidade de experimentação. O público é um público que aceita coisas novas, porque sabe que ali tá todo mundo se desenvolvendo. Quando você assiste NXT, você sabe, você tem certeza que você tá vendo personagens sendo desenvolvidos. Você entra com este espírito. Então você admite algumas falhas de percurso, alguns personagens meio estranhos que não estão dando certo e a pessoa muda. Por quê? Porque você sabe que este é o ambiente de desenvolvimento. Quando você vai para o main roster, as pessoas já não admitem mais isso. Elas já querem histórias prontas, personagens prontos. Elas não admitem gente sendo construído no main roster. O que acaba sendo muito ruim. Eu acho que não há um grande problema. Mas como as pessoas querem coisas prontas, personagens prontos, histórias prontas, elas são mais impacientes. E aí eu acho que o criativo de hoje da WWE é muito conservador. Eles não gostam de experimentar coisas como o Vince McMahon fazia no passado. O Vince, nesse ponto, a gente pode trazer inúmeras críticas ao Vince McMahon, mas ele não tinha medo de experimentar coisas novas no main roster, tá? Mesmo quando existia já a NXT, ali a partir de 2012, que foi quando surgiu a NXT como brand, como companhia de desenvolvimento, o Vince continuou experimentando com histórias novas. Agora, é só vocês verem aí esses vídeos dos xingos que eu tô reagindo aqui no canal, você vê o histórico dos anos da WWE, você percebe isso. Você vê que o Vince, ele experimentava. Muitas vezes ele acertava e muitas vezes ele errava, e errava feio, mas ele se permitia isso. O Triple H, ele não se permite isso, ele segura muito as pontas, ele faz meio que o básico, meio que o feijão com arroz, e isso é prejudicial. Por isso que eu acho que você tem essa percepção de que fields e storylines na NXT estão melhores do que a WWE. E aí, cara, é aquele negócio. NXT ainda é WWE, faz parte do guarda-chuva da WWE. Então você pode sim se divertir assistindo a NXT, assim como a gente se divertiu nesse show de ontem. Um show com 3 mudanças de títulos, com heel turn da Zarya pra cima da Sol Ruka, um show que foi nota 9 de 10, um show, talvez um dos melhores shows do ano da WWE, foi um show da NXT. Então, eu acho que você tem esse problema, essa situação, e isso acaba atrapalhando muito a WWE. Quem dera que o Triple H não resolvesse aceitar umas ideias aí, né? Não precisa aceitar a ideia, por exemplo, do Pat McAfee bater o Gunther ou da Chelsea Green vencer o Royal Rumble na posição de 30. Mas existem muitas histórias boas e situações interessantes que surgem no criativo que ele decide não usar. Agora, o Paulo Vitor, ele faz um comentário sobre a quantidade de lesões que está acontecendo na WWE que eu quero trazer aqui para vocês. Ele vai dizer o seguinte: Big Uncle, você acha que a grande quantidade de lesões tem alguma origem, como desgaste físico, ou simplesmente a WWE está azarada? Division, Dominique, Bianca, a lista é grande. Bom, existem algumas explicações, Paulo Vitor, do porquê que pode estar acontecendo essa quantidade de lesões. Uma delas, e assim, uma desconfiança que se tem, é a falta de repetições. O que seria isso? A WWE no passado fazia muito house show, muito show não televisionado. E aí com isso os lutadores eles conseguiam ter tempo de ringue, conseguiam fazer, por exemplo, a mesma luta várias vezes. Era muito comum você ter uma luta que iria acontecer num PLE e durante uma jornada de house show que acontecia dias antes, eles repetirem essa luta por várias vezes nas cidades onde tinham shows não televisionados, e aí se testava alguns spots da luta, se testava algumas características da luta. Hoje em dia isso se reduziu muito. A WWE não faz mais tanto house show como antigamente. Então eu acho que essa é uma explicação.
Mas existem outras explicações. Por exemplo, nos casos da Division, nós temos o Bron Breakker dando dois botes e caindo no pescoço, né? Foram dois. Foi um num Frankensteiner contra o CM Punk no dia 5 de janeiro, no Raw, e um outro lá no War Games, num Doomsday Device, com o CM Punk e o Cody Rhodes, que o Bron Breakker caiu no pescoço também. Nós temos no caso do Seth Rollins um golpe que ele não estava acostumado a dar, que ele resolveu dar, foi um coast to coast que ele foi de cabeça e ele acabou caindo de mau jeito no chão. E no caso do Bronson Reed, cara, foi azar. Ele estourar o ligamento do bíceps dando um clothesline foi muito azar. Nos casos do Dominique e da Bianca, também foi azar. A Bianca, a Rhea caiu em cima dela de mau jeito e aí acabou quebrando o dedo e a junta da Bianca. No caso do Dominique, foi uma luta em que o pai dele foi dar o golpe, né, o Rey Mysterio, e acabou lesionando o ombro do Dominique. Então, nesses casos, nós também temos o caso da Zoe Stark, que estourou o joelho dando um springboard da corda. Nós tivemos a Liv Morgan, que foi tomar um flapjack, foi colocar a mão no chão e acabou deslocando o ombro. Assim, tanta situação de azar que realmente é absurda. Mas aqui nós temos um fator de comparação interessante, e aí teve um outro comentário que foi feito perguntando, poxa, mas na AEW não tem esse tipo de contusão, não tem tanta contusão assim. Isso não é verdade. Se você for entrar na AEW e você for parar para prestar atenção, tiveram muitos lutadores com muitas contusões ultimamente. O Adam Cole praticamente se aposentou com problema de concussão. O Kenny Omega ficou longe da companhia um tempasso. O Steve Strickland, né, acho que é Swerve Strickland, passou um tempo fora. O Adam Copeland, o Edge, passou um tempo fora. Nós tivemos vários lutadores que passaram. Jay White está afastado. Né? Entre as meninas, acho que a Willow Nightingale passou um tempo afastada também por contusão. Então, se você for parar para ver o roster da AEW, muitos lutadores também estão passando por problemas de contusão. A grande diferença é que o roster da AEW tem tanta gente, que eles conseguem pegar uma pessoa e botar no lugar. Né? Eles pegam uma pessoa e botam no lugar, pegam outra pessoa e botam no lugar. E eles não trabalham com brand, né? Ao contrário da WWE. A WWE, ela trabalha com duas brands diferentes, então o roster é um pouco mais leve. Já a AEW trabalha com uma brand só, com todo mundo lutando por todos os títulos. Então você acaba tendo uma certa facilidade, você pega o lutador daqui, joga para ali, joga para lá e tudo mais. Então eu acho que é uma percepção de que a AEW, os lutadores têm golpes mais complexos, mas não se lesionam tanto, isso não é verdade. Inclusive, muitos lutadores da AEW saem todos quebrados, justamente por causa dos golpes de tanto impacto que eles têm. Né? E isso acaba causando lesões que fazem com que eles se afastem. Samoa Joe andou afastado também um tempo aí. O próprio Powerhouse Hobbs andou afastado antes de ele voltar e acabar vindo para a WWE. Muitos lutadores da AEW tiveram lesões também. A grande questão é que, enquanto na WWE as lesões parecem ser meio banais, algumas delas, a boa parte delas são azaradas, né? São causadas por azar. Enquanto que no caso da AEW, em algumas situações, são lesões que podem até afetar a carreira de um lutador. Então é uma questão de você administrar a coisa. Né? Você libera os lutadores para terem mais liberdade no ringue e fazer mais sandices, como na AEW, tendo mais riscos, ou você tenta controlar mais os lutadores, perde um pouco a qualidade das lutas, mas tenta manter a saúde desses lutadores, como no caso da WWE. Em alguns casos está dando certo, em outros não está dando certo. A gente vê que, por exemplo, na WWE, lutadores acima de 40 anos ainda estão dando conta de lutar pela companhia. Na AEW, a gente vê alguns lutadores desses que duraram mais tempo, mas muitos deles saíram da WWE. Então, são algumas questões que a gente precisa pensar e ponderar aí. Mas eu acho que no caso da WWE, especificamente, muito azar mesmo. Né? Essa contusão do Bronson Reed foi azar, não tenho o que falar. E a WWE tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso. No caso da storyline da storyline da Division, ela foi pro saco. Fazer o quê? Né? Não tenho o que dizer. Mas, infelizmente,
é o que tem para hoje, e aí a WWE ela tem que tentar consertar de alguma forma. Foi o que a gente falou ali na situação do Jey Uso, que entrou na Elimination Chamber. Eles podem consertar fazendo com que alguém ataque ele e acabe entrando na Elimination Chamber, como já aconteceu, por exemplo, com o Edge, que atacou um lutador antes de ele entrar na Elimination Chamber, entrou no lugar dele e acabou ganhando o campeonato mundial depois de ter perdido o campeonato da WWE mais cedo no mesmo show. Beleza? Bom, obrigado a todos vocês pela audiência aqui no nosso Sincerão da Galera. Desde já agradeço a todo mundo que continua apoiando o nosso canal. Venho humildemente pedir para que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal. Nós queremos muito chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber. Queremos chegar a 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. E quem sabe um dia conseguir a nossa plaquinha de prata para colocar aqui, né, quando a gente chegar, se Deus quiser, a 100 mil inscritos. Eu conto com vocês para isso. Tem tanto canal besta aqui no YouTube que tem muito mais do que isso. Por que não um canal, mais um canal de luta livre? Já tem 3, né? Por que não mais um com a plaquinha de prata? Eu conto com vocês para isso. Muito obrigado por tudo. Não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.